Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Valquíria Vidal e hoje vamos postar mais um vídeo, dando continuidade ao nosso assunto de Química Geral, tá? E hoje vamos falar especificamente sobre as reações químicas. Elas também são chamadas de fenômeno químico e são caracterizadas por serem reações consideradas irreversíveis, tá? Aqui eu coloquei os exemplos de alguns tipos de reação química. Nós temos a combustão, nós temos a oxidação, a putrefação do leite, coloquei até aqui, a fotossíntese e até a composição química, tá? Então, o que vai caracterizar essa minha reação química? Eu vou ter o meu reagente, que vai ser aquele meu produto inicial, que ao reagir vai ocorrer uma quebra dessa molécula para formar uma nova molécula, ou seja, esses átomos eles vão se reagrupar e vai formar uma nova molécula. Só que o que acontece? Quando eu formar esse meu produto, eu não vou poder voltar à minha reação inicial. Então, esse fenômeno é chamado de reação química. Aqui eu coloquei para vocês as características, o que predomina numa reação química: o cheiro, o odor, a textura, o desprendimento de gás, tá? Coloquei também a formação de precipitado e coloquei também a liberação e absorção de energia. Então, se você coloca lá um ácido para reagir, você está lá reagindo um ácido, vamos supor que você está misturando algum elemento químico que seja ácido, vai ter o que? Um desprendimento de gás. Ali a gente está fazendo um experimento no laboratório e aquele experimento ele vai formar gases, tem um desprendimento ali. Ele começa a esquentar, dependendo do gás que a gente trabalha, dependendo do ácido que a gente trabalha dentro do laboratório, e a gente vai ter esse desprendimento de gás, ele está ocorrendo o quê? Uma reação química ali. Então, eu coloquei aqui um exemplo, o carbono e o oxigênio, como eu falei anteriormente. Eu vou ter os meus reagentes, aqui, moléculas iniciais que vão se quebrar e vão formar uma nova molécula, o meu produto, o meu CO2, o dióxido de carbono, tá? Que eu coloquei aqui, que os seus átomos reagem para formar novos átomos, novas moléculas, perdão. Então, foi o que eu falei anteriormente. Então, sintetizando, para fixar na cabeça de vocês que as reações químicas, elas são tidas como aquelas reações irreversíveis e elas são bem conhecidas através das suas características, o seu desprendimento de gás, a sua formação de precipitado, a sua textura, a sua cor. Então, tudo isso são exemplos que caracteriza uma reação química, tá bom? Daqui a pouco eu volto com outros exemplos de reação química. Até já! Bem, pessoal, aqui eu já trouxe mais dois exemplos, em relação às reações químicas. Eu puxei uma setinha para cá para dar um exemplo de oxidação, que é o enferrujamento do ferro, tá? E aqui eu vou ter o quê? Eu frisei aqui o reagente e o produto. Lembrando que a minha reação química, ela vai dissociar os átomos iniciais, da minha molécula inicial, que será quebrada para formar uma nova molécula, que é o meu produto. Então, aqui eu vou ter o quê? O meu ferro em contato com o oxigênio. Então, eu vou ter o quê? 4 átomos de ferro mais 6 aqui, Nós vamos ter 6 de oxigênio, porque eu vou multiplicar, 2 vezes 3, 6. Aqui é como se tivesse 1 vezes 4, 4. Então, o meu produto ele tem que ter esse balanceamento, Então, o meu produto ele precisa ter a mesma quantidade de elemento, ou seja, a minha molécula. Então, aqui eu vou ter 2 vezes 2, 4, 3 vezes 2, 6. Então, ela está balanceada, Então, esse meu produto, essa reação, ela ocorreu de uma forma irreversível
E lá na frente, quando nós estudarmos a parte de balanceamento, a gente vai ver isso aqui bem direitinho, tá? Então, eu vou ter o quê? A quebra dessa minha molécula inicial para formar uma nova molécula, né? Nós temos o meu reagente e depois para formar o meu produto. Agora temos outro exemplo, que é a queima do álcool. Aí nós vamos ter o quê? Ó? C2H5OH mais o quê? Oxigênio. Eu vou ter quantos de oxigênio aqui? Vamos lá, vamos começar a ver aqui, ó. Aqui nós temos 3 vezes 2, temos 6. Aí aqui eu tenho 1, é como se fosse um 1 aqui, né? Aqui na frente, toda essa molécula. 1 vezes 1 dá 1. Mais 6 daqui, eu tenho 7 átomos. Vamos dar uma olhada lá depois, né? Aqui nós vamos ter o hidrogênio. 5 vezes 1, temos 5. Aqui é como se fosse 1, né? 1 vezes 1 dá 1, mais 5, vamos ter 6, tá? Então, o que é que a gente vai ter aqui, ó? Nós vamos ter, de carbono, nós vamos ter 2 átomos, vamos ter 6 de hidrogênio, não é isso? Quando a gente viu agora o oxigênio, né, nós vimos que é 7, né? 2 vezes 3, 6, mais 1 daqui, 7. Então, quando eu produzir essa minha nova molécula, esse produto, eu preciso ter a mesma quantidade do reagente. Então, aqui eu vou ter quantos carbonos? 2, né? Como se fosse 1 aqui, 1 vezes 2, 2, né? Ó. Aí eu vou ter o quê? Hidrogênio, 2 vezes 3, eu vou ter o quê? 6. Também eu vou ter 6. E o oxigênio? O oxigênio eu vou ter 2 vezes 2, 4. 4 mais, ó, 1 vezes 3, 3. Então, 4 mais 3, eu vou ter 7. Então, eu tenho uma equação, né, balanceada, eu tenho uma reação química, aonde eu tenho uma formação dos meus reagentes, né, do meu reagente, havendo essa quebra, né, desses átomos para formar uma nova molécula, que é o meu produto, tá? Então, gente, aqui são esses exemplos que eu estou colocando aqui para vocês, de o que caracteriza uma reação química, tá bom? Na próxima aula, a gente vai ver mais conteúdo e agora a gente finalizou essa parte de transformações, de reações químicas e na próxima aula a gente vai ver um novo assunto. Eu espero vocês. Até já!